Isso é o intangível, isso é o que as planilhas não mostram, que é quando a gente fala de gente, quando a gente fala de crença, quando a gente fala de valores. É fundamental para que o processo de expansão e de crescimento tenha sucesso, que a gente se encontre com gente que pensa e pratica as mesmas crenças, valores e uma cultura muito semelhante à nossa. Isso é condição para que o negócio tenha sucesso. Para a gente poder olhar para frente, tanto em termos de perspectivas de futuro, de inovação, é fundamental que a gente entenda de onde a gente veio. Pode parecer meio estranho dizer que para olhar para frente a gente tem que olhar para trás. Eu acredito muito nisso, que aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai nos levar adiante. Mas algumas coisas sim são muito importantes. Acho que vou ser repetitivo, mas os nossos valores e aquilo que a gente acredita, isso não muda lá de trás, vai continuar sendo igual daqui para frente. Agora, essa nossa postura, essa nossa inquietude, essa nossa vontade de fazer diferente, inovar, de ter uma posição de vanguarda, isso também vem lá de trás. Isso diz muito do que a gente é e diz muito do que a gente vai ser. Claro que nos dias de hoje, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa muito em questões de tecnologia, mas inovação não é só isso. A gente pode inovar, às vezes, em simples mudanças ou enxergar de uma maneira diferente. E eu entendo que esse nosso processo de busca de crescimento, busca da consolidação, de entrada de novos sócios na empresa, isso naturalmente nos provoca todos os dias a pensar diferente, a discutir diferente, a ouvir uma ideia diferente. E é isso que vai renovando o nosso processo de inovação e de busca por coisas novas ou novas oportunidades. Eu já estou no setor há 32 anos e a Cortel também é uma empresa que vem lá com o seu Flores bem antes disso até. Essa soma de experiências, essa soma de vivências é muito importante, porque a gente busca sempre melhorar. Como tudo, como todos os setores de atividade, o nosso também não é diferente. A perspectiva e a expectativa é que realmente a régua vai subir nisso. Régua de qualidade, atendimento. A Cortel sempre inovou muito em tudo que ela fez, né? Primeiro crematório privado no Brasil, primeira empresa, por exemplo, que estava no Sul e estava em Manaus. Então, assim, o fundador sempre foi muito arrojado e os filhos também, muito destemidos e sempre com essa visão, assim, de grupo, querendo crescer e querendo expandir. Então, acho que é isso que é o grande diferencial, assim, que eu acho que onde a Cortel conseguiu chegar, onde chegou hoje. Com pessoas muito bem preparadas, né, com times muito bem treinados, muito bem cuidados, muito bem orientados. A Cortel e o Grupo Cortel em si tem tido essa distinção aqui dentro do mercado brasileiro, inclusive fora do Brasil, né, quando se ouve a palavra Cortel dentro de DFPR, as pessoas sabem de quem que estão falando. É um grupo que vive isso muito intensamente e consegue fazer isso porque tem no seu quadro funcional, como eu disse, gente muito preparada e que sabe lidar com essa hora extremamente difícil para qualquer ser humano. Para mim não existe esse antagonismo entre propósito e resultado. Não é ou o propósito ou o resultado, e sim é propósito com resultado, ou resultado com propósito. E no nosso caso, isso é muito forte, é muito presente em todas as nossas unidades de negócio, todos os dias. Qualquer colega nosso, independente do setor ou área que ele desempenha a sua função, a gente está lá pela única razão de cuidar e acolher famílias no pior momento das suas vidas. Os desafios hoje do grupo é a expansão que a empresa está adquirindo, né? A gente está adquirindo diversas empresas, então o grupo hoje tomou um patamar diferente do início, quando eu entrei na empresa. Eu me lembro que quando surgiu o assunto na mesa, ele falou, então estão dispostos a vender a empresa? Eu falei, eu não vendo a minha empresa, jamais, a empresa é do meu pai, é uma história. Mas a hora que ele falou, é o Grupo Cortel, eu me lembro que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que disfarçar, né? Deixa eu manter aqui a postura. Mas quando a gente saiu da sala, eu estava comentando até com o Daniel, meu marido, quando a gente saiu da sala e que ele foi embora, eu falei, yes, Grupo Cortel, não acredito! E foi só comemoração, porque eu já sabia um pouco da história, já conhecia o propósito, e propósito para mim é inegociável.
Eu entendo que uma empresa é um organismo vivo e ela tem a sua personalidade, a sua cultura, que ela é construída ao longo do tempo, muito baseada nas pessoas que lá estão. A nossa empresa, ela tem uma cultura e uma crença e um conjunto de valores que é muito peculiar, é muito particular. E isso não muda com o tempo. Então, tentando te responder objetivamente, eu acho que é por isso que a gente chegou até aqui. Por essa razão, a gente chegou aos 60 anos. Por essa química, esse ingrediente que é o jeito que a gente faz as coisas. E comunicar com sensibilidade e com cuidado o que os nossos colaboradores fazem no dia a dia e transformar toda essa nossa missão, essa nossa causa em algo um pouco mais tangível, traz um orgulho primeiro para quem está trabalhando no grupo, né? É muito gratificante conversar com os clientes que viram as webséries, que comentaram com algum colega de trabalho, que puderam presenciar essas estações sensoriais, do quanto ele se sentiu confortado, né? Do quanto ele se emocionou, do quanto ele achou aquele momento importante, aquele assunto, aquela websérie, aquele momento, aquela experiência, assim. A gente celebra no sentido de que podemos estar presente na vida de muitas pessoas num momento delicado, a gente pôde talvez fazer a diferença naquele momento, mas é uma celebração no sentido de que a gente conseguiu entregar e conseguiu cumprir a nossa missão. Olhando para o horizonte dos próximos 60 anos, eu entendo que o Grupo Cortell vai sim se tornar e confirmar o fato de que é um dos grandes players do nosso setor. Em nível nacional já é, talvez se torne o principal ou um dos principais. Eu acho que a gente precisa buscar isso. A gente pode ter algum tipo de evolução, de algum crescimento internacional, por que não? As oportunidades existem. A gente tem um desafio muito grande, como a gente já falava, de perpetuar esse processo de crescimento sem nunca se distanciar daquilo que é a nossa essência, se tornar uma empresa grande, fazer com que as pessoas se sintam trabalhando numa empresa pequena. A mesma preocupação que a gente tem com as famílias enlutadas, que é o nosso público externo, o nosso cliente, é fundamental que a gente tenha com os nossos colegas, com o nosso público interno. E isso é algo que nos é muito caro, algo que a gente se preocupa muito, e certamente isso fez com que a gente chegasse até aqui, e é alguma coisa que a gente precisa ter muito essa preocupação, que isso vai nos levar também mais longe.